cronômetro. Então aqui em Marcos, no capítulo 16, Jesus está tendo uma reunião com os discípulos, do versículo 14 ao 16, e só tinha os 11, os discípulos. Judas já tinha traído Jesus e já tinha morrido, e Jesus também tinha sido sepultado e ressuscitado, e ele voltou a falar mais uma vez com os seus discípulos. Ele começou a aparecer para alguns, depois apareceu para os discípulos de Emaús, e depois ele vai ter mais uma conversa antes de subir ao céu e ficar lá. E durante essa conversa que ele teve com os discípulos, com esses 11, ele vai dar uma ordenança, um mandato, uma ordem para esses discípulos. E qual é a ordem? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, diante dessa ordem de Jesus, Jesus fala para eles ir. Jesus aqui não está fazendo nenhum pedido para os discípulos. Jesus não está aqui, irmão, nós estamos lendo em Marcos capítulo 16, versículo 14, 15 e 16, hoje nós vamos falar sobre a evangelização. Então Jesus, diante desses discípulos, desses 11, vai mandar eles ir para o mundo, enviar eles. Ou seja, Jesus é quem envia, o próprio Jesus envia eles e fala: ide por todo o mundo. Está no imperativo. Quando nós vemos que a palavra de Deus está no imperativo, é porque é uma ordenança, é um dever, é um mandato do Senhor, é um dever do cristão obedecer. Então eu entendo aqui que quando nós não pregamos o Evangelho, testemunhamos sobre Cristo Jesus, nós estamos em desobediência. E por que estamos em desobediência? Porque Jesus mandou: ide por todo o mundo, o ide imperativo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, Jesus aqui ele está falando que nós devemos ir ao mundo, a cada indivíduo, a cada pessoa, a toda criatura, pregar o quê? Pregar o Evangelho, pregar boas novas de salvação. A palavra Evangelho, ela vem do grego, significa boas notícias ou boas novas de salvação. Então tem muitas pessoas que, ao invés de pregar o Evangelho, não estão pregando o Evangelho. Talvez dá o testemunho, conta a sua história de vida, a sua história, e isso não vai atrair. Mas quando Jesus fala que ide por todo mundo e pregai o Evangelho, porque Jesus sabe que somente o poder do Evangelho tem poder para transformar o homem. Se eu for pregar outra coisa, não vai surtir efeito. Mas quando é o Evangelho verdadeiro, genuíno, esse tem poder. Se tem algumas pessoas que estão presas dentro do cárcere, se der elas muitos livros, elas vão ler e só vão ser informadas. Mas se dar elas livros e deixar elas ler, elas vão ser transformadas. Muitos livros informam, mas somente a Bíblia Sagrada transforma. A Bíblia Sagrada é o único livro que o autor está presente, o Espírito Santo. Quando nós lemos, o Espírito Santo está falando conosco, ele está presente. Então Jesus, ciente dessa necessidade, ele manda, ele envia. E o contexto imediato aqui é aos 11 discípulos: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. No imediato é aos 11. Mas como nós, aqui hoje, nós somos a continuação da igreja, esse mandato, essa ordem de Jesus, ela se estende a nós. Então Jesus está dizendo para nós aqui nesta noite: vão e preguem o Evangelho, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós, meus irmãos, nós estamos debaixo de ordem
de Jesus. Nós estamos debaixo de uma ordenança, que não foi o pastor, que não foi o irmão, que não foi A, que não foi B, que deu, não. Foi Jesus que deu, foi o mestre. Então, vamos fazer uma introdução aqui, lembrando do mundo que nós estamos vivendo. Pessoas estão morrendo, muitas almas estão morrendo sem Cristo. Quando Jesus fala para nós ir pregar o Evangelho, Ele não fala aqui que os resultados vai depender de nós. Ele fala que o ide sim é para nós, os resultados não é nosso, porque Ele diz: quem crê, quem dá crédito, quem recebeu o Evangelho e for batizado, a ideia é o quê? Vai receber o Evangelho, vai fazer parte do discipulado e logo vai desejar o batismo e vai ser batizado nas águas. Então quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, a qual não está no nosso, debaixo da nossa mão, o poder de fazer crer ou não, somente o Espírito Santo tem esse poder de convencer o pecador do pecado, da justiça, do juízo. Então Ele manda nós ir. Então, meus irmãos, o que nós temos feito em questão da evangelização? Pessoas à nossa volta que não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus, já ouviu falar, mas não conhece a fundo. Almas estão morrendo sem Cristo. A Bíblia diz que uma alma ela vale mais que o mundo inteiro, mas multidões de almas estão morrendo sem Cristo. E então, evangelização, falar é muito importante. Falar que tem que pregar o Evangelho é importante, mas fazer é necessário. Então, missões, falar é importante, fazer é necessário. Então, os dias que nós estamos vivendo é um tempo propício, todos os tempos foi, mas esse é um tempo propício para nós pregar o Evangelho. Essa pandemia, ela trouxe uma grande oportunidade para nós pregar, porque pessoas vêm até nós e tocam no assunto da pandemia, abrindo brecha, abrindo as oportunidades para nós falar de Jesus, que Jesus salva o homem, que Jesus transforma, que Jesus veio dar nova vida, que Jesus veio morrer pelos seus pecados, que Jesus ressuscitou para a sua justificação. Se você que está aqui nessa noite sabe falar isso, que Jesus salva, que Jesus morreu para nos perdoar e ressuscitou para nos justificar, você está apto para pregar o Evangelho. Tem muitas pessoas que alegam: eu não tenho dom para pregar. Como que é feita a evangelização? Tem duas maneiras: a maneira passiva e a maneira ativa. A maneira passiva é aquela maneira que você prega com o seu testemunho de vida, com a sua conduta, com o seu silêncio. É o momento que você não precisa falar nada. Essa é a maneira passiva. Seu procedimento, como você convive. E a outra maneira de pregar o Evangelho é a maneira ativa. Essas duas, ativa e passiva, elas caminham junto. É como uma moeda, ela tem dois lados. A ativa é você pronunciar, é você falar sobre Jesus. E nós precisamos falar, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O ouvir ali do grego, não é ouvir com som sonoro, é entender, porque muitas pessoas ouvem tantas heresias, ouve talvez a pessoa pregando em outro idioma, mas não entende, logo não vai ter efeito. Mas quando prega e ela entende, a fé vem pelo entender, o entender da palavra, aí sim o pecador vai entender e o Espírito Santo vai trabalhar. Então, meus irmãos, falar é muito importante, mas fazer é necessário. Nós tem parentes, familiares, ímpios que não conhecem Jesus. Nós temos pessoas que nós amamos e que está à nossa volta, que não são salvas, que não vão para o céu. Nós tem pessoas em nossa volta que nós tem contato o dia inteiro, mas às vezes nós
não falamos da palavra de Deus. E Jesus veio falar para nós ir. Ah, eu estou esperando me mandar, me enviar. Não, Jesus já mandou, Jesus já enviou. Jesus já te deu a capacidade, a habilidade de falar, de pregar. Ele te dotou do poder do Espírito Santo e te deu entendimento. Agora o que? Preciso usar essa arma, a autoridade que está no nome de Jesus e pregar o Evangelho. Agora, irmãos, o cenário do mundo que estamos vivendo, nós precisamos pregar enquanto nós estamos tendo tempo. Talvez vai chegar dias que nós não vamos ter tempo mais. Por quê? Satanás, quando ele foi expulso do céu, a Bíblia diz lá em Apocalipse 14, que o dragão desceu do céu, foi jogado do céu, e ele foi jogado na terra, e ele desceu com grande ira, com grande cólera. Por quê? Porque ele sabe que resta pouco tempo. Então, Satanás está fazendo essa arruaça, destruindo casamentos, jogando setas, jogando contendas, querendo destruir famílias, querendo nos tirar da presença do Senhor. Por quê? Ele está correndo contra o tempo, ele tem pouco tempo. Então ele quer fazer tudo o que ele pode, debaixo da limitação, debaixo da permissão de Deus. Ele está trabalhando dia e noite, sem parar, para tentar nos tirar da presença do Senhor, para destruir e para fazer essa arruaça a qual nós estamos vendo na televisão. Parece que Satanás, ele saiu para o mundo afora e as suas legiões foram cada um para um lugar, estão atentando em todo lugar. Nós ouvimos más notícias por toda parte da terra. E ciente disso, que Satanás tem pouco tempo, nós também, como cristãos, nós temos pouco tempo para pregar o Evangelho. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades e pregar enquanto é tempo. Dias virão que a pregação, ela vai ser censurada, pode ter certeza disso. Ela vai, o anticristo, juntamente com suas hostes, com seus súditos, vão trabalhar para que o Evangelho, ele saia de cena, a verdade sai de cena. Então nós precisamos correr, usar a liberdade que nós temos, as oportunidades, enquanto nós não estamos sendo perseguidos, enquanto nós podemos acessar a internet, falar o que nós queremos da palavra de Deus. Então nós temos que aproveitar, porque pouco tempo resta. Agora, como eu disse, a evangelização, ela existe passiva e ativa. Eu não posso só pensar, eu não vou falar nada não, eles olham para a minha vida e veem como eu vivo, eu prego através disso. Mas nós precisamos falar, o pecador tem que ouvir. Ele olhar para o nosso testemunho, ele não vai saber do que espera. O inferno está esperando, a sentença de Deus é uma realidade, ele precisa ouvir aquilo. Então nós precisamos falar, nós precisamos ter uma visão. Nós precisamos, primeiro, para evangelizar, nós não podemos ir de qualquer maneira. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar debaixo da graça de Deus e ter visão espiritual. Ter uma visão, tem muitas pessoas que não têm visão. O que é visão? A visão é saber da necessidade. Aqui a visão é uma sensibilidade que nós temos que ter da vida alheia, que elas estão precisando, carecendo, elas estão sendo destruídas. E uma vez que nós temos visão, nós vamos pregar para elas, né? Nós não podemos querer a salvação só para nós. Só eu sou salvo, tá bom, o que importa é eu. Então nós precisamos ter visão. E que visão é essa? Primeira, a visão de que o homem sem Cristo está perdido. Ou seja, se não tiver Cristo, não tem salvação. Se não tiver salvação, tem condenação. E se tiver a condenação, será jogada no lago que arde com fogo e enxofre.
Então nós precisamos entender que se não tiver Cristo na sua vida, ela está perdida. Atos 4:12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós temos que ter visão que a pessoa ela precisa saber e entender que não há salvação fora de Jesus. Elas precisam entender que sem Jesus não dá, a sua vida é sem sentido, não tem propósito nenhum, não vai levar a nada, a sua vida é inútil, é em vão. Romanos 10:13, qual nós lemos: porque todo aquele que invocar o Senhor, esse será salvo. Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, lá no texto, Paulo descrevendo ali perguntas retóricas, a qual ele mesmo respondia, ele fala: mas como eles ouvirão se não pregar? Como a cidade de pescador, os nossos familiares, como eles vão ouvir sobre o Evangelho, se nenhum de nós que temos a verdade, o antídoto, o remédio, a solução, como eles vão ter essa solução se nós não apresentar, mostrar para eles? Nós precisamos mostrar. E ele lá continua: como crerão se ninguém falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar. Então nós precisamos, irmãos, ter visão que o pecador sem Cristo, que há esses que estão carregados a idolatria, os seus ídolos, eles não têm Jesus. Nós precisamos ter uma visão que eles estão perecendo, caminhando para a destruição. Que mais? Nós precisamos ter visão que as falsas religiões, elas prosperam. Olha só, se eu sei que as falsas religiões, ou seja, onde tem engano, tem heresia, estão prosperando financeiramente, volumosamente, de muitas pessoas, as igrejas onde pregam heresias, onde a liderança fala o que as pessoas querem ouvir, falar de prosperidade, de dinheiro, de riqueza, de beleza, sobre as coisas materiais, essas igrejas, pode notar, a maioria estão abarrotadas, lotadas, cheias de gente, e nós, como temos a verdade, se está no nosso poder de fazer, foi nos dado uma incumbência, um mandato do Senhor, a pregar a verdade, para tirar essas pessoas do engano, para mostrar para elas que o Evangelho, ela não consiste nos bens materiais, que o Evangelho não consiste no ter lucros, prosperidade, e nós sabemos disso. Então nós precisamos entender que as falsas religiões, onde é pregado curanderismo, pode olhar na televisão, pode olhar que está cheias, e estão prosperando tanto de gente e dinheiro. Eles têm dinheiro para investir, porque os seus membros estão com as mentes cauterizadas, logo depositam dinheiros e elas prosperam, estão prosperando sim. Que pena que é uma prosperidade carnal, mas estão prosperando, e nós precisamos ter essa visão, combater, se posicionar diante disso. Então, meus irmãos, nós precisamos ter visão também de que a ignorância não salva. Tem tantas pessoas que falam que creem em Deus, mas são pessoas ignorantes acerca da palavra de Deus, ignorantes nos seus caminhos. Paulo, entendendo e ciente disso, ele não ficou calado. Paulo estava ali em Atenas, pregando o Evangelho. Ele passeava ali na cidade de Atenas, passeava no sentido, ele foi para pregar, mas ele aproveitou uma oportunidade e saiu para ver. Ele caminhando,
ele viu que Atenas era uma cidade carregada da idolatria, da ignorância espiritual. Ele viu lá em Atenas mais de 30.000 imagens de escultura. Logo, o seu íntimo, o Espírito Santo, comoveu Paulo. E Paulo ficou se sentindo triste, ficou se sentindo devedor do Evangelho diante daquela situação, porque Atenas ela estava entregada à idolatria. Então Paulo vai falar de Jesus, eles convidam ele a ir para o Areópago. O Areópago era a junta onde as pessoas de poderes se ajuntavam, era um supremo tribunal para ouvir as novidades. E Paulo vai lá naquele Areópago e tem essa oportunidade. E eles ficam em silêncio querendo ouvir Paulo, qual é a novidade. E ali tinha filósofos, pessoas dotadas de muito conhecimento, intelectualmente, pessoas bem grandes, e tinha ali os estoicos, tinha ali filósofos, e eles queriam ouvir o que Paulo ia falar para tentar rebater, para ver se ia crer. E Paulo começa a falar da palavra de Deus, ele faz uma volta lá do Antigo Testamento, vem falando de Moisés, vem falando de Abraão, depois ele fala ali dos profetas maiores, dos profetas menores, e quando ele chega em Jesus, ele fala que Deus estabeleceu Jesus um dia para julgar a terra, e ele fala, eu passando pela cidade, eu vi um altar onde está escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é o que eu prego, é o que eu apresento para vocês, e eu conheço. E ele vai falar assim, olha, vocês estão jogados à idolatria, mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, ele ordena hoje que vocês creiam no Evangelho e se arrependam dos seus pecados. Então Paulo, ele não se intimidou, ele não se acovardou, nem intimidou diante daquilo ali, porque ele sabia da necessidade, a urgência, a rapidez que aquele Evangelho tinha que correr, ser propagado, expandido ali. Vai que Paulo tinha em mente, se eu deixar para amanhã, às vezes alguém vai morrer hoje, se eu deixar para amanhã, talvez quem morrer hoje não vai ter oportunidade de ouvir o Evangelho. Então ele se apressa e prega o Evangelho, porque ele tinha uma visão que a ignorância não salva. Meus irmãos, na nossa cidade de Pescador, as pessoas estão entregas à idolatria, entregas à bebedice, elas estão adorando seus ídolos, e nós precisamos estar, como o apóstolo Paulo, ciente, ser sensível a isso. Os nossos pais, os nossos parentes estão se entregues à idolatria. Como eu disse, é o dever, cabe a nós falar. O resultado não, mas nós falando com sabedoria, pedindo a Deus discernimento, Deus faz a obra, quem faz a obra é Deus. Então nós precisamos ter visão de que a ignorância, ela não salva. Por isso, tem muitas pessoas adorando deuses de barros, de madeiras, que tem boca e não fala, ouvidos e não ouvem. Por quê? Porque elas são ignorantes acerca do entendimento. Agora vamos abrir em João capítulo 4, nós precisamos ter visão que os campos estão brancos para a ceifa, os campos estão maduros para a ceifa. Vamos ler em João, no capítulo 4, no versículo 31 ao 38. João capítulo 4, versículo 31 ao 38. A ceifa e os ceifeiros. Então nós precisamos ter visão de que os campos estão brancos, prontos para a ceifa, para a colheita. Diz assim: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo:
Mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Dizia então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte, se alguém tanto o semeador, e dessartes, se alegrem tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Olha só, nós precisamos ter visão que os campos brancos estão. Jesus estava ali em João, no capítulo 4, conversando com a mulher samaritana. Nisso, seus discípulos saíram para comprar pão, comprar o de comer. Quem ficou com Jesus só foi o apóstolo João, que era o autor da carta, só ele. E enquanto eles foram, eles voltou e encontrou Jesus conversando com aquela mulher, e Jesus pregando para aquela mulher, e eles depois saíram ao canto e comeram comida, se fartaram. E nesse inteirinho que eles chegaram, os discípulos lhe rogavam: mestre, come, trouxemos comida, nós fomos comprar pão, o pão está aqui, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Aí Jesus agora vai apresentar de que ele se fartava, qual era a sua comida. Diziam então os discípulos: será que alguém trouxe comida para ele? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus se satisfazia, Jesus se preenchia em fazer a vontade do Pai. Jesus, ele não se satisfazia em comer coisas dessa terra, ele se satisfazia quando ele obedecia, submetia à vontade daquele que enviou. Quando ele realizava a obra de Deus, isso para ele era motivo de satisfação. E ele fala aqui, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. É nisso que eu me comprazo, é nisso que eu me alegro. Aí ele pega e fala assim com os discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Olha, vocês estão falando que ainda há 4 meses? Ergue os vossos olhos e vede, presta atenção, vede, tenha sensibilidade, tenha visão, os campos já estão brancos. Agora, trazendo para nós, vede, os campos já estão brancos. Aí se você perguntar: que campos? Os campos? As pessoas à nossa volta. Que campo? Lá no nosso trabalho. Que campo? Meu irmão. Que campo é esse que eu tenho que colher? Que campo é esse que está amadurecendo? Se eu não apressar para colher, ele vai cair, ele vai perecer. O coleguinha, o amigo que ainda não se converteu. Que campo? Lá dentro de casa, onde talvez nós temos pais, irmãos, esposa, marido, que não é convertido. É o campo que já está maduro. E Jesus fala: pois já branquejam para a ceifa, estão já prontos, é o tempo. Ou seja, Paulo diz: prega a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, quer oportuno ou não quer oportuno. Todo tempo é tempo de pregar, todo tempo é tempo de falar da palavra de Deus. Então, meus irmãos, os campos é em casa, é a sociedade, é meus parentes que não são convertidos. Eles estão prontos, preparados para você anunciar a palavra de Deus. Agora, meus irmãos, que mais? Nós precisamos também, ciente disso,
ter paixão. Nós precisamos ter amor ao fazer a obra de Deus. Jesus tinha, o apóstolo Paulo tinha amor, era espontâneo que ele fazia. Por que ter paixão? Olha, é um mandato do Senhor, e eu, em obediência a Ele, vou obedecer por amor. É uma responsabilidade minha, é uma missão que Ele me deu. Então, em gratidão da minha salvação, eu vou pregar o Evangelho, eu vou submeter a sua ordem. O texto que nós lemos, disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Uma ordem. Então ela é uma tarefa que está no imperativo, indicando que é uma ordenança, pregar o Evangelho. Se nós não pregarmos, nós vamos estar em desobediência e omissão, omitir o que está oculto à pessoa, omitir o Evangelho. Mateus 28, versículo 18 ao 20, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, ide, mais uma vez, mandando, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então essa é a nossa missão, pregar lá na rua, e essas pessoas vêm à igreja e sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem. O que mais? Alguns estudiosos bíblicos, como Hernandes Dias Lopes, diz que a tarefa da comissão, ela é uma tarefa intransferível. Eu não posso transferir para alguém o que foi incumbido a mim. Ou seja, eu não posso falar que isso aí é só com o pastor, só o pastor que tem que pregar, evangelizar. Não, cada um de nós que aceitamos, recebemos Jesus como nosso Salvador, é uma missão, é uma tarefa dada a nós, e nós não podemos transferir para o pastor, transferir para o irmão, transferir para quem sabe mais. Não, ela é intransferível. Lá em Romanos 1, versículo 14 ao 15, Paulo fala: porque eu sou devedor, tanto a judeus, tanto a gregos, bárbaros, citas. Então Paulo ali, diante da necessidade do Evangelho, ele reconhece: eu não posso transferir, sou eu que sou devedor. É uma missão minha, é uma responsabilidade minha, não foi dada a outro, foi para mim. E ele fala: eu sou devedor e estou pronto. Paulo estava pronto, ele sabia que ele estava devendo e que ele estava pronto. E ele depois fala: eu não me envergonho do Evangelho. Ele não transfere para ninguém essa missão. E o mesmo apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele vai dizer, 1 Coríntios 9, 16, ele diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Olha só, ele reconhece que Jesus mandou, ele reconhece que é uma obrigação, que é um dever, e que se ele não pregar, ele ia estar em desobediência. Ele mesmo fala uma sentença de juízo para si: ai de mim se não pregar o Evangelho, porque sobre mim pesa essa obrigação. Se nós tivéssemos ciência disso, conhecimento disso, que é uma obrigação, que essa obrigação pesa sobre nós, que nós precisamos abrir a nossa boca e abrir ela para falar da palavra de Deus. Infelizmente nós passamos os nossos dias envolvidos com notícias, novidades, o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que será, o que passou na televisão, o que estão contando sobre a cidade, e às vezes a palavra de Deus, ela não tem primazia na nossa boca. Infelizmente, ai de mim se não pregar o Evangelho. Agora, meus irmãos, a evangelização também é uma tarefa inadiável.
ela é uma tarefa que não pode deixar para outro dia, para depois, para amanhã. O amanhã não nos pertence. Não deixais para fazer amanhã o que se possa fazer hoje. Não deixais para fazer o que você pode fazer hoje para amanhã. Então a evangelização é uma tarefa que não pode deixar para outro momento. Uma irmã conta um testemunho que o Espírito Santo sempre movia, sempre estava ali no seu íntimo, falando com ela: prega para fulano, prega para fulano. E ela não pregava, e ela deixava os momentos passar. Direto vinha aquele toque nela: prega para fulano. E ela só deixando, se endurecendo o coração, fingindo que não estava ouvindo, não estava sensível ao Espírito Santo. Chega certo dia que ela recebe uma notícia: aquela pessoa a qual o Espírito Santo tinha impelido, dirigido, guiado ela a pregar, essa pessoa falece. E essa pessoa era uma pessoa idólatra. Essa irmã que não pregou, depois, quando ficou sabendo, ela sentiu muita tristeza, foi tomada de culpa, de agonia profunda. Por quê? Porque deixou para depois. Então a evangelização é uma tarefa inadiável, é uma tarefa que não podemos deixar para amanhã. Se nós temos a oportunidade de enviar mensagem, áudios hoje, faça enquanto é tempo, faça enquanto se pode. Porque o amanhã ninguém sabe quem vai amanhecer vivo. Nós não sabemos de nada. Pessoas novas, velhas, estão morrendo, crianças. Tem tantas pessoas que falam: eu vou aproveitar a minha vida, vou deixar para aceitar Jesus no fim da minha vida. Quando nós vamos ao cemitério, volta e meia eu preciso ir lá fazer um trabalho. Quando a gente está diante ali daquelas tumbas, a gente vê lá fotos, criança, adolescente, jovens, idosos, adultos, estão lá. Por quê? Morreram. O corpo está lá. E a alma? Para onde vai a alma? Para onde foi a alma? Então, meus irmãos, nós precisamos pregar e não deixar para depois. Então, lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 30, vai falar sobre o bom samaritano. Eu quero ler aqui somente o versículo 30, é uma parábola que Jesus conta, e Jesus diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causarem muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto, ou quase morto, ou meio morto. O que acontece? Jesus vai contar uma parábola e fala que assaltantes, eles assaltou um homem e feriu, bateu, e aquele homem deixou ele jogado. E naquele caminho passava sacerdotes, levitas. Passou um sacerdote e não ajudou, passou um levita e não ajudou. Depois Jesus fala que veio um homem e ajudou, e esse homem era estrangeiro. Esse homem pegou ele e levou a uma estalagem, e lá deixou ele para receber os cuidados. E Jesus fala aqui que o quê? Ele caiu na mão de salteadores com muitos ferimentos, e esses salteadores, eles deixaram esse homem o quê? Semi-morto. Tem uma tradução que fala quase morto, e tem outras que fala meio morto. O que é que eu quero dizer com isso? Se nós não apressarmos, se nós não ajudarmos, se nós fazer como os sacerdotes, fingir que viu e não viu ao mesmo tempo, se nós não adiantarmos, se nós ficar no nosso conforto, na zona de conforto, eles vão morrer. Nós podemos olhar aí a sociedade quase morta, semi-morta,
ou meia morta espiritualmente, se nós não correr, se nós não se posicionar, ter atitude, elas vão morrer e vão perecer. Então nós precisamos correr enquanto é tempo, porque resta pouco tempo, não podemos deixar para depois. Se nós não apressarmos, eles vão morrer. Não podemos ficar adiando. Muitas vezes nós deixamos para depois. Depois eu prego, depois eu falo. É ruim. Já pensou? Nós temos uma oportunidade de não pregar hoje e amanhã souber, morreu. Fulano morreu. Se for uma pessoa sensível ao Espírito Santo, ela vai sofrer com isso. E lá em Ezequiel, onde nós lemos na introdução, ele diz: se eu digo ao pecador que ele vai morrer, se eu diz ao perverso, ao ímpio, que ele vai morrer, e você crente, você cristão, saber disso, que ele vai morrer, e se você não correr e advertir ele dos seus pecados, dos seus maus caminhos, ele vai morrer. O sangue, ele vai morrer pelos seus pecados, mas o sangue eu cobrarei, demandarei, requererei das suas mãos. Atalaia. Aquela palavra ali era direcionada a Ezequiel, ele era um atalaia. O atalaia, ele era destinado a tocar trombetas. Quando o juiz vinha diante da nação de Israel, ele subia ali na torre e ele ficava de olho em tudo. Quando ele via que o inimigo, as nações estrangeiras vinham guerrear, ele tocava a trombeta anunciando juízo, perigo. E Deus fala para ele: se o pecador morrer, ele sabe não advertir como ele advertia a nação de Israel, o pecador ia morrer e ia ser condenada, mas o sangue ele ia cobrar das mãos de Ezequiel. Assim é nós, meus irmãos, se nós não falarmos, muitos vão morrer, mas naquele último dia vai ser cobrado de nós omissão, porque deixou para depois, medo, receio, qualquer coisa. Agora, precisamos ter compromisso com a evangelização. Por que precisamos ter compromisso? Porque é uma responsabilidade de todo crente. A evangelização, ela exige investimento financeiro, investimento de vida. Olha só, vamos falar aqui, a evangelização, ela exige investimento financeiro. Como? Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 44 e 45, diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Os apóstolos, diante da multidão, as pessoas que iam crendo, que iam sendo inteiradas, agregadas na membresia da igreja, elas que podiam financeiramente, ricas, elas vendiam suas propriedades, depositavam, confiavam aos pés dos discípulos, dos apóstolos, e eles com esse dinheiro, eles iam repartir para cada um que estava precisando, conforme a sua necessidade. Nós precisamos não ficar muito apegados à matéria. Talvez muitas pessoas ao nosso lado não tenham dinheiro para pagar uma conta de luz, uma conta de água, não tem um arroz para comer, não tem um frango para comer no domingo. E tantas pessoas que têm um extrato social, que têm poder aquisitivo, que têm um dinheiro bom e não ajuda, vê a necessidade, mas finge que não vê, estão como o sacerdote e o levita que passou e fingiram, não fizeram caso de ver aquele homem que tinha sido ali roubado. Então, meus irmãos, nós precisamos ver o que você está precisando. É um remédio?
Quanto que é? Quanto que custa? Faz o orçamento. Você não tem dinheiro não? Deixa que eu pago para você. Isso é uma forma que nos submete, tem a ver com a evangelização, tem a ver com a igreja, porque através daquilo ali você vai ter uma oportunidade de pregar o evangelho. E lá em Tiago, no capítulo 2, diz: ora, que fé é essa que se você vê seu irmão passando necessidade e não ajuda, mas diga a ele, vá em paz? Ou seja, que fé é essa que você vê ele passando necessidade e não ajuda? Não abra a sua porta, não abra a sua casa e não dê o mantimento. A fé sem obra, ela é morta. Então nós precisamos entender, lá em Atos 4, 34 e 35, diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles. Olha só, naquela comunidade de crentes lá, não existia nenhum necessitado. E quantos necessitados está em nossa volta hoje? Muitos, precisando, tem vergonha de pedir, nós não procuramos. Nós estamos longe da igreja de Atos, muito longe, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um a medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, eles não amavam o dinheiro. Está precisando? Não, eu não estou agarrado com os bens materiais, com terra, com gado. Não, vende, vamos repartir com os pobres. Então, meus irmãos, infelizmente, tantas pessoas na igreja, Deus deu a graça para elas possuir o dinheirinho bom, mas não ajuda, não se doa, não se comove com a necessidade do outro, não tem empatia. Agora, finalizando, a evangelização, ela exige investimento de vida. Ou seja, a evangelização, ela requer dedicação. A evangelização é colocar o evangelho em ação. A evangelização é eu me prontificar a pôr a palavra de Deus em ação. Olha só, lá em Marcos 6,31, e ele lhe disse, Jesus está dizendo, e ele lhe disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Chegou um certo ponto, após ali Jesus pregando o evangelho, chegou a ter um ponto que os discípulos junto com Jesus não estavam tendo tempo nem para comer, tanto fazer as obras de Deus, pregando, dando vista aos cegos, curando leprosos, ressuscitando mortos, curando, expulsando demônios. E pessoas iam e vinham. Os que eram curados, salvos, libertos por Jesus, iam. E os que tinham carência, necessidade de cura, de alguma coisa, vinham. Então Jesus pega e fala com os discípulos: vinde repousar um pouco, vamos descansar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Missão: falar é importante, fazer é necessário. Então, quando nós falamos sobre investimento de vida, nós precisamos lembrar de Estevão, jovem. Ele dedicou um pouco de vida que ele tinha a Deus, ele morreu pela causa, ele foi martirizado, foi morto, ele foi levado ao martírio. E nós precisamos lembrar também dos 11 discípulos, foram torturados, foram degolados, foram crucificados. Teve um deles, eu não lembro qual, eles iam crucificar ele numa cruz, aí ia colocar como colocou o mestre Jesus, ele pediu, não,
Eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me coloca de cabeça para baixo. Olha só. Então nós precisamos entender que eles deram a vida pela causa. É através deles que estamos aqui tendo acesso à palavra de Deus. Ciente disso, irmãos, nós precisamos aproveitar a oportunidade, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Dias virão que não vão ser achados. Chegará um tempo que a porta será fechada. Vão bater na porta, mas Jesus não vai abrir. Hoje é o tempo da salvação, é o tempo da pregação. Hoje, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Amém? Vamos orar mais uma vez. Dia domingo. É nesse domingo agora? Não, né? É no outro, né? Ah, tá. Deixa para avisar a semana que vem. Então, meus irmãos, vamos orar. Dia domingo agora tem culto de manhã e à noite nós venhamos estar na casa do Senhor. Vamos orar a Deus? Vamos